E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yehoshua. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Essas são as palavras do Criador. Se encontram em Apocalipse 17, versículo 6. Duas coisas que embriaga a mulher. Duas coisas que embriaga as religiões da terra. São os santos e as testemunhas de Yehoshua. Essas duas coisas embriaga a mulher, embriaga as religiões da terra, como aqui está escrito. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yehoshua. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração, né? João ficou maravilhado, porque algo na terra embriaga a mulher. Algo na terra embriaga o comércio religioso. E esse algo se chama os santos e as testemunhas de Yehoshua. Essas são as palavras que faz o homem crescer na graça, crescer no conhecimento. O Criador disse para o seu povo, em uma de suas palavras: vocês desprezam o conhecimento. Eu também desprezarei vocês. Quando vocês desprezam o conhecimento, o Criador despreza vocês. Essa foi uma das palavras que o Criador disse para quem? Disse para o seu povo. E hoje não é diferente. Hoje não é contrário. Hoje é a mesma coisa. As pessoas desprezam o conhecimento do Criador. E o que acontece? As pessoas são desprezadas pelo Criador. Vamos estar lendo o versículo para nós entender a palavra do Senhor, entender o plano do Criador para conosco nesses últimos dias. É bom exercer a sabedoria, é bom ter conhecimento do Criador nesses últimos dias. Mas o que eu preciso, irmão Nilson, para ter conhecimento do Criador nesses últimos dias que estamos vivendo? A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é assim que está escrito? Então nós temos que temer ao Criador. Nós temos que buscar o Criador enquanto se pode achar. Entendeu? Então é isso que temos que fazer na terra. É dias de trevas, é dias de angústia, são dias de tristeza, mas procurando o Criador, aproximando do Criador, como disse, aproxima do Criador e Ele aproximará de vós. Não é mandamento, é a vontade do Criador, é que os homens da terra se aproximem dEle. Entendeu? Estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos vivendo os últimos dias. Já aconteceu tantas coisas. Já aconteceu guerra, rumores de guerra, pais contra filho, enchente, terremoto, pandemia. O que vocês querem que aconteça mais? Entendeu? Já aconteceu tudo. Estamos esperando a volta do Senhor. Estamos esperando a volta do Senhor, porque tudo já aconteceu, tudo está acontecendo aí nos nossos olhos. Nesses últimos dias, o pecado se multiplicou na terra, a maldade se multiplicou, o ódio se multiplicou, a ganância se multiplicou.
roubo. Os homens que roubam se multiplicaram na terra. Os homens que matam se multiplicaram na terra. Os homens que destroem se multiplicaram na terra. Então tudo isso está acontecendo. Vamos ler então o versículo lá que o Senhor disse para o seu povo, né? O meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? Você que não gosta de ler, não gosta de conhecer, está aí a palavra do Criador falando conosco nesse Shabat. A palavra do Criador falando mais na parte B desse mesmo versículo. Quando vocês desprezam o conhecimento, eu desprezarei vocês, diz o Criador. Entendeu? Será que nem assim não entra em nós um espírito de amor para a gente amar a palavra de Deus? Os que amam a palavra de Deus, eu lembrei agora de outro versículo. Vamos ver se nós achamos aqui em Apocalipse. Aqueles que amam a palavra de Deus. Se eu não me engano, é Apocalipse 6, versículo 9. Não estava marcado, mas falando, eu lembrei de um povo aqui que ama a palavra de Deus e dá bom testemunho na terra. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram na terra. Estão ouvindo? Então vai ter mais este povo ainda debaixo do altar. E este povo, ó, vê o versículo 10. Esse povo ainda está clamando por justiça. Essas almas estão clamando por justiça. Vamos ler. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o sangue dos que habitam sobre a terra? Estão ouvindo? Então, essas almas estão aqui, ó, debaixo do altar. Quando abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Estão ouvindo? Esses homens que foram mortos por amor da palavra de Deus foram homens que não cederam ao comércio religioso. Esses homens que não se venderam por nada neste mundo, mas guardaram a palavra de Deus. Vamos ler então aquele versículo que eu disse lá de Oséias, tá? Oséias 4, 6, para a gente entender a palavra de Deus. É lendo é que nós vamos aprendendo, é lendo é que nós vamos conhecendo. Essas coisas foram coisas que o Criador deixou para nós a sua palavra, para nós ler, para nós entender, para nós amar a palavra de Deus, para nós melhorar a nossa vida aqui na terra. Vamos ler então Oséias 4, 6. Ó. Muita gente conhece, mas muita gente não observou esse versículo, né? Eu observando bem a parte B desse versículo, o próprio Criador falando: vocês rejeitam o conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. Entendeu? Eu também vou rejeitar vocês, porque vocês rejeitam o conhecimento. Vamos ler aqui só um versículo para nós entender, para a honra e glória desse Deus bendito, desse Deus maravilhoso. Vamos estar lendo aqui. 4, versículo 6 que eu falei, né? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Aqui é o Criador, não está falando com qualquer um, está falando com o seu povo, entendeu? O seu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Olha a parte B do versículo. Ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essas são
as palavras, né? Não vai ser rei, não vai ser sacerdote, porque esqueceu a sabedoria, esqueceu a palavra de Deus. Então essas são as palavras. Guarda esse versículo é importante, porque é o Criador falando com o seu povo, né? É o Criador falando de um povo que é seu povo. Ele não está falando com qualquer um, não. Um povo que é seu povo. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Entendeu? Então, quando falta o conhecimento, o que acontece? Nós somos destruídos. Entendeu? Nós somos destruídos quando falta o conhecimento. E quando nós rejeitamos o conhecimento, nós automaticamente somos rejeitados por esse Deus que nós pregamos. Agora vamos ler 1 Pedro 1,15, depois nós lemos 1,20, que já está bem próximo também aqui em 1 Pedro. Irmão Pedro tem umas palavras boas, né? Umas palavras fáceis de entender, entendeu? E a gente entende a palavra de Deus é lendo, é orando, é buscando, é intercedendo, é não rejeitando a sabedoria do Criador. Quando nós rejeitamos as coisas do Criador, nós somos rejeitados pelo Criador, de acordo com o versículo que nós lemos lá. Vamos ler então aqui, ó. Vamos ler o 15 e o 16 também. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Guarda esta palavra, 1,16 de 1 Pedro. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aqui está falando o quê? De um mandamento. Está falando o quê? De um mandamento. O mandamento do Criador é que os homens da terra sejam santos. Eu tenho ouvido falar que não existe mais santo. Ah, ninguém é santo. O santo foi lá no passado. Entendeu? O santo foi lá no passado. Entendeu? Mas eu acredito que o mandamento é para hoje. O mandamento ainda é para hoje. O Criador ainda insiste com o seu povo, sede santo porque eu sou santo. É um mandamento para hoje. Para hoje. E o que diz mais? Lá em 1 Coríntios 6, versículo 2. Os santos hão de julgar o mundo. Os santos hão de julgar os anjos. Não é assim que está escrito? Vê se está escrito aí na sua Bíblia. Vê se o irmão Nilson não está inventando isso. 1 Coríntios 6, versículo 2. Então, quando o Criador pede para ser santo, porque o Criador quer você naquele dia lá, para julgar o mundo, para julgar os anjos. Que não é assim que está escrito? É assim que está escrito. Os santos hão de julgar o mundo. Os santos hão de julgar os anjos. É assim que está escrito na sua palavra. Né? Agora vamos ler o versículo 20, também de Apocalipse. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por amor de vós. Entendeu? Manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Entendeu? Antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, 8, fala de um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, desde antes da fundação do mundo, ele já é Salvador. Não é agora que ele está salvando, não.
Ele se manifestou agora. Ele se manifestou agora, como diz o apóstolo Pedro, né? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Como que é aquele versículo lá de Colossense, Tessalonicense? Olha, a mente da gente, o Espírito do Senhor faz a gente a lembrar de versículo, né? Nós falando de mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Eu lembrei daquele versículo, estou tentando, estou lutando, o Espírito do Criador está forçando a minha cabeça a lembrar daquele mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. A quem Deus quis revelar. Entendeu? Está ali em, não sei se é Colossenses 1:26, esse versículo, né? O mistério oculto dos tempos e das gerações. Olha só, o mistério oculto dos tempos e gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Olha que palavra maravilhosa. A quem Deus quis revelar. É uma palavra maravilhosa. Nós vai lendo um versículo, o Criador nos faz lembrar de outros versículos, né? Igual Apocalipse 13:8, um cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, ele já salvava antes da fundação do mundo, ele já é Salvador. E as pessoas não entendem. As pessoas não entendem. As pessoas olham ele como uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, até quarta pessoa. Entendeu? Mas João não. João olha para ele, João aponta para ele e João disse: ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Você já imaginou a situação das pessoas? Viver no mundo 80, 100 ou até mais e não conhecer o seu Criador? E não conhecer a sua manifestação na terra? João aponta para ele, ó. Ele estava no mundo, ele fez o mundo, e o mundo não conheceu ele. João aponta para ele e disse: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, todas as coisas foram feitas por ele. Não é assim que João aponta a ele? Paulo aponta a ele e disse: ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Nem assim vocês acreditam. Nem assim vocês cedem. Prefere viver na mentira. Prefere viver enganando os outros. Estão ouvindo? Que palavra maravilhosa. O profeta Isaías, ele foi rejeitado de todos. E não fizemos dele caso. Nem assim vocês se convertem. O profeta Isaías aponta para ele e disse: maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E nem assim vocês acreditam. O profeta Isaías aponta, ele diz: é Deus conosco, é o Emanuel. E vocês não acreditam, preferem viver na mentira, preferem viver enganando, preferem viver na dualidade, traindo o Criador, traindo Israel, enganando as pessoas. Vocês preferem isso? Vocês preferem isso? Está difícil esses últimos dias. Está difícil, mas não está impossível. Não está impossível. Nós lendo o versículo aqui. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Entendeu? Manifestado nesses últimos tempos por amor de vós.
Nós lemos lá em Daniel, depois de 62 semanas, o Messias será cortado. Foi cortado da terra, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Não está escrito lá em Daniel? Confirma lá em Daniel para ver se o irmão Nilson não está mentindo. E depois das 62 semanas, o Messias, ungido, será cortado. Não foi assim que Daniel escreveu? Mas agora vem o apóstolo Paulo dizendo o mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Isso não move o seu coração, isso não move a sua vida para você se entregar ao Criador e deixar as mentiras da terra, deixar os homens da terra que te enganam. Isso não basta, isso não basta. O apóstolo Pedro dizendo, sede santo porque eu sou santo, é assim que está escrito em vários lugares lá na Torá. O santo, onde julgar o mundo, onde julgar os anjos, você fala que não existe mais santo. Mas o mandamento do Criador é para hoje, é para todos os homens da terra que aprendam. Então fica com esta palavra, fica com esse conhecimento, o apóstolo Paulo, que dizendo o mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seus santos, a quem Deus quis revelar. O apóstolo Pedro dizendo na sua palavra, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Em outro tempo foi conhecido, ele já existia. Ele não é agora, ele não é uma segunda pessoa da sua dualidade suja. Não, não, ele não é. Ele não é uma segunda pessoa da sua dualidade suja, da sua trindade suja. Não. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas agora manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O mistério oculto dos tempos e das gerações, mas agora revelado a seu santo, a quem Deus quis revelar. Fica com essas palavras no nome do Senhor Yahushua. Amém.